Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 40 Dias de Maria Valéria Rezende, um livro que eu li recentemente que eu adorei. Eu falei, no vídeo anterior, que foi sobre a Bienal de Brasília, que eu encontrei com a Maria Valéria Rezende lá. Foi uma palestra muito bacana sobre o processo de criação desse livro aqui. E se eu já tinha gostado do livro, depois de vê-la, de conhecê-la lá na Bienal, eu passei a gostar muito mais, tanto que eu já quero ler os outros todos que eu comprei, que eu mostrei no vídeo da Bienal, Eu vou deixar o vídeo aqui do lado, caso você ainda não tenha visto. 40 Dias ganhou o prêmio Jabuti na categoria romance do ano passado, 2015, e pra mim foi muito merecido. Muita gente não gostou tanto assim desse livro, teve gente que inclusive falou que não entendeu por que 40 Dias ganhou esse prêmio tão relevante para a literatura brasileira. Só que pra mim ele tem tudo isso, ele mereceu sim, porque ele aborda vários aspectos da nossa cultura. Tem muita brasilidade aqui nesse livro, muitos aspectos socioeconômicos e culturais aqui nesse livro. Mas antes de começar a falar do livro, vamos falar um pouquinho da Maria Valéria? Bom, ela tá aqui, é essa senhora, Maria Valéria Rezende. Maria Valéria nasceu em Santos, onde morou até os 18 anos. Só que aí ela chegou numa idade onde as pessoas começaram a perguntar pra ela: minha filha, você vai casar ou vai ser freira? Eu achei isso muito interessante, isso ela falou lá na palestra, Porque na geração dela, a mulher tinha duas opções: ou casar, ser mãe, cuidar do marido, dos filhos, da casa, ou então ser freira. E ela acabou escolhendo a vida missionária, viajou o mundo inteiro junto com deixa eu olhar aqui, com a Congregação de Nossa Senhora Cônigas de Santo Agostinho. Depois ela passou a atuar como professora, mas sempre com foco na periferia e no meio rural, tanto no interior de São Paulo quanto no interior do Nordeste. Hoje ela vive em João Pessoa, já tem vários livros publicados, e o que é mais interessante é que a Maria Valéria começou a publicar seus livros depois dos 50, 60 anos. E ter esse reconhecimento de ganhar um prêmio Jabuti, por exemplo, de ser lida com tão pouco tempo de publicação, de uma escritora de fato, entre aspas, isso é muito legal. Eu me emocionei muito quando eu vi a Maria Valéria falando isso lá na palestra. Mas enfim, 40 Dias conta a história de uma mulher chamada Alice. Alice é uma professora aposentada que mora lá em João Pessoa. Então ela tem a sua casa, os seus amigos, as suas coisinhas, é uma pessoa super independente, sabe? Ativa, vive tranquilamente lá no seu bairro, trabalhou a vida inteira como professora e agora chegou a fase dela descansar, de curtir um pouco a vida. Só que aí, a filha dela, chamada Norinha, que mora em Porto Alegre, convida Alice para morar em Porto Alegre com ela. Norinha faz uma pressão psicológica absurda com a mãe, dizendo o seguinte: mãe, eu quero muito ter um filho, só que eu só vou ter um filho se você se mudar pra cá, pra Porto Alegre, pra me ajudar a criar. Nesse momento eu já fiquei com ódio mortal de Dorinha, que é a filha de Alice, Que guria egoísta, Ela colocou a condição de ter um filho, ela colocou nas costas da mãe a decisão dela ter um filho ou não. Ela estava simplesmente pedindo para a mãe abandonar toda a vida dela lá em João Pessoa e viver a vida da filha lá em Porto Alegre. Depois de muita conversa, de muita insistência, Alice baixou a guarda e foi para Porto Alegre. Só que em nenhum momento a Dorinha pensou na mãe, tá? Ela simplesmente pensou nela mesma de uma forma tirana e egoísta. Ela não queria a mãe por perto, para ter uma mãe por perto, sabe? A Dorinha simplesmente não queria abrir mão da sua carreira para se tornar uma mãe. Claro que as funções coexistem numa boa, só que eu não sou mãe, mas é claro que no início, a mãe tem que se dedicar mais à maternidade, e é assim mesmo, Daí a Alice decidiu que ia para Porto Alegre, Mas assim, sob muita pressão, ela não queria ir não. E a Alice começou a preparar a mudança, ela queria levar umas coisinhas com ela para Porto Alegre, só que a filha não deixou, mais uma vez, foi uma egoísta que só pensou nela. Falou: mãe, não precisa trazer nada, a senhora não vai precisar de nada, já tem tudo aqui. Larga essas porcarias aí, não precisa trazer nada. A única coisa que ela conseguiu levar, além das roupas, objetos pessoais, claro, foi um caderno que tinha a capa da Barbie.
Ela agarrou naquele caderno, não soltou de jeito nenhum e levou esse caderno com ela para Porto Alegre. Então esse caderno com a capa da Barbie é um personagem muito importante de 40 dias, porque ele se torna o confidente de Alice. Ele não é nem um diário, tá, gente? Ele é mais um caderno de confidências de Alice, contando pra gente tudo que ela tá sentindo desde que ela saiu lá de João Pessoa até quando ela foi para Porto Alegre e as aventuras que ela viveu lá em Porto Alegre. Então a interação de Alice com esse caderno da Barbie, ela trata a Barbie como se fosse uma amiga, uma confidente mesmo, tá? Eu sei que esse lance da Barbie incomodou muita gente, mas eu gostei. Eu achei que deu uma pitadinha de humor pra história. Sim, chegando em Porto Alegre, Dorinha colocou a mãe num apartamento de luxo, com tudo, aquela decoração super moderna para ela, só que para Alice era um apartamento frio, né, sem cor, sem alma, sem sentimento. Tinha tudo que ela precisava, tinha os melhores eletrodomésticos, tinha as melhores móveis, tinha tudo maravilhoso. Ela tinha uma empregada, coisa que ela nunca teve. Depois aconteceu uma outra coisa que eu não vou falar, porque eu quero muito que vocês leiam o livro, tá? Aconteceu uma outra coisa familiar envolvendo a Alice e a sua filha Dorinha. E a Alice ficou muito pé da vida, ficou muito revoltada. E aí, né, o meu asco em relação a Dorinha triplicou. Se eu já odiava ela, eu fiquei assim, com muito ódio. Alice ficou tão revoltada da vida que ela inventou uma viagem, se trancou no apartamento, não queria contato com ninguém, fingiu assim, tipo, forjou uma viagem, tá? Ficou lá reclusa, só lendo seus livros e lendo e sem fazer nada, sem sair de casa. Até que um dia ela recebeu um telefonema de uma amiga da Elisete, lá de João Pessoa, falando o seguinte: Alice, já que você tá aí em Porto Alegre, ajuda aqui a vizinha, pelo amor de Deus. A vizinha tem um filho que foi morar aí em Porto Alegre, ele foi trabalhar, só que já tem mais de um ano que ele não dá notícia. Tá desesperada aqui, sem saber o que fazer. Ajuda ela, ajuda a procurar esse menino. Aí Alice, tudo bem, como é o nome dele? Cícero Araújo. Ok, e onde ele trabalhava? Ele trabalhava numa construtora. Ponto. Não sabia onde era essa construtora, não sabia o nome, não sabia onde o cara morava, não conhecia ninguém. Então Alice decide, já que ela tá tão insatisfeita naquela vida, né, que não é a vida dela, durante 40 dias ela sai em busca dessa pessoa numa cidade que ela não conhece, não sabe andar, não conhece ninguém, só que no final ela tá em busca de Cícero, mas ela também tá em busca dela mesma. Quando ela decide fazer isso, ela vai de cabeça para as ruas de Porto Alegre, leva simplesmente o essencial que ela vai precisar e passa a percorrer as ruas atrás de Cícero Araújo. Então é a partir dessa busca, colocando Alice nesse meio hostil, que a Maria Valéria começa a abordar temas como problemas sociais, que no caso aqui o panorama é Porto Alegre, mas poderia ser em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Pessoas que vivem à margem da sociedade, moradores de rua, preconceito racial, preconceito em relação a imigrantes nordestinos, principalmente aqui no sul e no sudeste. Ah, Isa, mas isso não existe. Sério? Em que mundo você vive, meu filho? Claro que existe. Existe sim, tá? E não só existe em relação à personagem Alice, quanto existe também em relação a Maria Valéria, tá? Porque para fazer esse livro, ela ficou 15 dias andando pela cidade, pelos lugares. Assim, ela perguntava: qual o lugar mais perigoso de Porto Alegre, onde eu não posso ir? Daí as pessoas falavam: olha, a senhora não pode ir em tal lugar. Era lá que ela ia. Então ela sofreu sim na pele preconceito por se apresentar para as pessoas como uma nordestina. Inclusive ela usou a própria história de busca do Cícero Araújo para fazer o seu laboratório. Ela já tinha essa história na cabeça, só não tinha começado a escrever o livro ainda. Então ela percorreu, assim como Alice, ela percorreu as ruas de Porto Alegre em busca de Cícero Araújo. Um outro assunto abordado aqui são os moradores de rua, né? Pessoas que assim, que você olha. Não vou mentir, né, gente? Você tá sozinha, você vê um morador de rua, cara, a primeira reação é você ter medo, né? Não vamos ser hipócrita, mas a gente não sabe a história da pessoa, a gente não sabe o que ela tá fazendo ali, o porquê que ela está ali, que vivem uma vida tão perto da gente, mas tão longe ao mesmo tempo, sabe?
E sim, o livro é super fininho e o assunto, né, os assuntos abordados pela Maria Valéria são assuntos densos e pesados, só que a escrita dela é uma delícia. E essa interação que ela faz com a Barbie o tempo inteiro, de sua confidente, dá uma leveza para o livro, tá? Dá uma pitadinha de humor, o que deixa o livro uma delícia de ser lido, e você não consegue largar, porque você precisa saber aonde que vai parar essa loucura da Alice, essa peregrinação, se ela vai encontrar ou não Cícero, o que ela vai fazer com a vida dela, o que vai acontecer no final, sabe? Então é um livro assim, de devorar. E tem aqui também uma clara analogia com a Alice no País das Maravilhas, né, de Lewis Carroll. Assim como Alice no País das Maravilhas, também temos uma personagem aqui chamada Alice, e as duas caem num buraco que as transporta para outro mundo, um mundo que é chamado de Maravilha, só que não é tão maravilhoso assim, né? Tem vários problemas, elas têm que enfrentar vários obstáculos. E apesar de uma Alice se encontrar no mundo de fantasia, essa Alice aqui está no mundo real, né? Quase real. Os problemas acabam sendo bem parecidos, porque ao longo da jornada elas encontram pessoas que querem ajudar, elas encontram pessoas que querem prejudicar. E como eu disse no início, a busca atrás de Cícero Araújo, né, foi simplesmente uma desculpa para ela buscar a si mesma, para ela viver essa epopeia, para ela fugir daquela vida que ela não estava gostando e viver uma outra vida, por pior que fosse. É lógico que eu não vou contar para vocês se ela encontra ou não Cícero Araújo, o que acontece com ela, o que ela faz, né, pelas ruas de Porto Alegre. E é justamente por isso e por tudo que eu disse aqui que eu recomendo demais que vocês leiam 40 Dias e que vocês conheçam um pouquinho da Maria Valéria Rezende. Inclusive, na palestra dela, ela falou um pouquinho sobre o próximo livro que vai ser lançado, e eu estou simplesmente louca por esse livro. Eu quero muito ler. Eu acho que vai ser muito bacana pelo que ela falou lá. Quem já leu o livro, quiser conversar um pouquinho comigo aqui embaixo, fiquem à vontade. Cuidado com o spoiler, tá? Se você se sentir mais à vontade, pode me mandar e-mail. Todos os contatos estão aqui do lado também, lá embaixo no bloco de informações, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos valorizar o autor nacional, vamos valorizar a mulherada escrevendo, mas acima de tudo, leiam Maria Valéria Rezende, porque vale muito a pena. Por esse livro aqui eu já me apaixonei, tô doida pra ler os outros. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando tudo que eu coloco aqui. Me acompanhe também pelas redes sociais. E muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente, brigadão!